todos, sejam bem-vindos ao Grupo Espírita Caminho da Fé. Obrigado a todos pela presença. Desejo a todos nós que, nesse encontro de hoje, consigamos dar um tempo nas tribulações, preocupações do dia a dia e consigamos estar aqui de corpo e alma, exercitando nossa boa sintonia com a espiritualidade superior. Porque, independente de qualquer conotação de mediunidade ostensiva ou não, todos nós temos bons amigos, espíritos de grande elevação moral e intelectual, que nos devotam boas inspirações e energias saudáveis. Então vamos nos permitir receber essas boas energias, tanto aqui na Casa Espírita, como em todos os momentos da nossa vida. Eu preparei para compartilhar com vocês hoje um estudo sobre este tema, penas eternas, eternas entre aspas. Nós já vamos ver por quê. Podemos abrir esse nosso estudo sobre penas eternas com as palavras de Jesus, que Lucas nos relatou no seu Evangelho no capítulo 15. É parte de uma parábola em que ele diz assim: haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Nós já temos aí uma noção da correlação que Jesus nos traz entre o arrependimento, quer dizer, a mudança de atitude, e os benefícios que nós vamos fruir disso, já modificando a noção sobre penas eternas, que nós podemos ainda ter. Vamos começar essa nossa análise buscando entender a questão do termo, o conceito da palavra eterno. Hoje em dia, a palavra eterno é muito usada no sentido de alguma coisa que vai durar para sempre, que não vai nunca acabar. Mas e no sentido original? Será que era isso que significava? Os evangelhos utilizam o sentido original da palavra eterno. E esse termo, no português, vem do latim eternalis, que significa algo que dura por éons. Éon é uma palavra do português, de origem grega, e significa tempo, era, duração da vida. Nós podemos dizer então que um éon, em uma linguagem mais simples, é um tempão, ou algo que a gente ache que é um tempão. Quer dizer, no sentido original, eterno significa algo que dura por um tempo muito grande ou desconhecido. Então não é algo que signifique duração para sempre, mas algo que nos pareça um tempo que não tem fim, devido à nossa limitação que nós temos na percepção do tempo. Nós vamos chegar mais à frente a respeito dessa questão da distorção na percepção do tempo e como pela distorção na percepção do tempo nos levar a entender que existe algo, um sofrimento, uma dor, uma pena que não acabe nunca, como na verdade acaba assim, depende de nós, né? Todos os nossos conceitos, nossa visão de mundo é norteada pela visão que nós temos sobre Deus. Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, começa a primeira das 5 obras básicas, que é o Livro dos Espíritos, na sua primeira pergunta, justamente questionando isso: o que é Deus? Isso não foi por acaso. Kardec, como um grande estudioso, ele sabia que a noção que nós temos de Deus norteia a nossa visão de mundo. Por isso que ele trouxe, no começo da primeira obra básica da doutrina espírita, um entendimento sobre Deus, fazer um alinhamento sobre esse entendimento aí, para nós depois seguirmos em frente. Nós vamos ver que isso influi bastante também no entendimento de penas eternas. Na quarta das 5 obras básicas da codificação espírita, que é o Céu e o Inferno, na primeira parte, capítulo 6, Kardec fala sobre esse assunto, né? O nome do capítulo é Doutrina das Penas Eternas. Kardec, como um estudioso extremamente prático a respeito da existência ou não de penas eternas, e vamos lembrar que nós estamos usando o conceito mais novo de eterno, algo que não acaba nunca. Então, a respeito de existirem ou não penas que não acabem nunca, a coisa é simples: ou elas existem ou elas não existem. E a conclusão sobre existir ou não existir penas eternas, ela é baseada na visão que nós temos sobre Deus. Nós vamos ver isso. Primeira possibilidade, que não é a possibilidade coerente com a visão da doutrina espírita, né? A possibilidade de as penas eternas existirem. Se elas existem, é porque a gravidade da ofensa é proporcional à qualidade do ofendido. Sendo Deus infinito, também é infinita a ofensa. E por consequência vai ser infinita a punição. Por que a doutrina espírita não concorda com esse entendimento? Por isso aqui, ofensa a Deus. Será que nós temos a capacidade de ofender a Deus? Vamos trazer agora a visão da doutrina espírita, coerente com os ensinos que Cristo nos traz. Que as penas eternas não existem, por quê? Porque se Deus é soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições, nós não temos a capacidade
de ofender a Deus, não temos a capacidade de ofender a suprema, a infinita sabedoria, bondade e justiça do universo. Nós ofendemos, isso sim, a nossa própria consciência. A nossa consciência nos exige daí, quando nós dermos ouvidos a ela, entendimento e reparação do erro. Quando nós entendemos que estamos agindo de uma forma incorreta e trabalhamos para reparar esse erro e finalmente o reparamos, o sofrimento devido a algum erro que nós tenhamos cometido, ele cessa. Essa é a visão da doutrina espírita de forma coerente com os ensinos de Jesus. Um comparativo muito simples é em relação a uma criança pequena. Vamos pensar que um bebê, uma criança muito pequena ainda, é orientada a não fazer alguma coisa, como por exemplo, não pode tocar na tomada, porque pode tomar um choque. Pode acontecer de a criança realmente querer tocar na tomada, mas por que ela está fazendo isso? Para ofender aos pais, para ofender ao responsável? Ela pode estar fazendo isso aí para testar seus limites, para desafiar o seu responsável, porque ela não tem esse discernimento do risco que ela está correndo. Se os pais ou o responsável são suficientemente maduros, eles não vão entender que a criança está fazendo aquilo que ela recomendou não fazer para ofender o seu pai ou responsável. Ela está fazendo aquilo por falta de discernimento. Se nós conseguirmos entender isso para humanos, criaturas de Deus, ainda tão longe da perfeição, o que nós vamos esperar da perfeição em si, que é o nosso Criador? Vamos esperar uma compreensão infinitamente superior. Então nós não temos a capacidade de ofender ao nosso Criador. Por isso que essa hipótese de uma ofensa infinita é descartada pela visão da doutrina espírita, de forma coerente com o Deus infinitamente justo e bom que Jesus nos ensinou. Santo Agostinho foi um colaborador da codificação espírita. Em vários trechos da codificação, ele trouxe mensagens por via mediúnica. Vamos ver um exemplo aqui na questão 1009 de O Livro dos Espíritos, uma colocação dele sobre esse assunto. Ele diz assim: interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhes, ao bom senso e à razão, se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus. Santo Agostinho está nos trazendo aí uma desproporcionalidade. Quer dizer que eu erro por uma vez, por alguns instantes, uma vida que seja, e vou ficar amargando as consequências disso para sempre? É verdade que algum erro que nós cometamos em alguns segundos, eles podem nos trazer consequências que vão durar por meses, décadas, séculos até. Mas não significa que isso seja para sempre. Então quer dizer que pode levar décadas, séculos para eu reparar um erro? Então não temos tempo para perder, né? Em vez da gente se desanimar, meu Deus, é tempo demais? Não, vamos começar a nossa reforma íntima o quanto antes, para antecipar de uma vez essa modificação que todos nós necessitamos, né? Continuando nas palavras de Santo Agostinho: não haverá contradição em se atribuir, quer dizer, a Deus, a bondade infinita e a vingança também infinita. Será que alguém infinitamente justo e bom consegue ser infinitamente vingativo? É uma reflexão a se fazer. Parece incoerente, né? Continuando: aliás, no fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado, não está toda a sublimidade da justiça unida à bondade? Deus não é apenas justo, é justo e bom, e quer que todos nós evoluamos. Nós somos fadados a isso, a nos aperfeiçoar. Continuando as palavras de Santo Agostinho: aí é que se encontra a verdade desta sentença, a cada um segundo as suas obras. Muita gente acha que foi Jesus, quando encarnou entre nós aqui, que trouxe essa colocação, né? Na verdade, ela existe desde o Velho Testamento, no Salmo 62. E de fato, Jesus a repetiu em Mateus, no capítulo 16. A cada um segundo as suas obras. Quer dizer, eu faço algo que prejudica a mim e ou ao meu semelhante, eu vou sofrer as consequências disso. Agora, no momento em que eu me flagro que eu estou errando e busco reparar esse erro, isso também é uma obra orientada ao bem, e eu também vou sofrer as boas consequências dessa minha modificação íntima. E essa consequência vai ser necessariamente a restauração da minha harmonia íntima. Vamos ver agora essa questão das distorções na percepção do tempo. Para começar, muito fácil de nós entendermos isso. Quando a gente está feliz, está em algum momento alegre, quando a gente está de férias, curtindo as férias, parece que umas férias de 15, 20 dias duraram 2, 3 dias, né? Quando a gente está em alguma situação mais dificultosa, com alguma dor, algum sofrimento, seja físico ou moral, parece que um dia dura um mês, né? Uma hora dura um dia. Então, nós, dependendo da nossa vibração, alegre ou triste,
sentimos o tempo passar de uma forma diferente, embora ele siga passando direitinho, do mesmo jeito, de acordo com o que o relógio nos orienta, né? Pois bem, a doutrina espírita analisou esse aspecto. Nos itens 100 a 113 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec não tem perguntas, mas ele faz uma escala, chamada escala espírita, em que ele pontua, né, as conquistas morais e intelectuais dos espíritos, desde o mais simples até o mais purificado, mais perfeito, e faz uma escala didática disso. Essa escala não serve para nós ficarmos colocando cartaz no pescoço de ninguém, dizendo, esse espírito evoluído, esse aqui é espírito imperfeito. Não serve para isso. Essa escala serve para, na nossa meditação íntima, vermos o que nós já obtivemos de alcance ou de evolução moral e intelectual e vermos o quanto ainda temos a evoluir. Para isso que ela serve. Pois bem, nessa escala, nós podemos ver que a humanidade da Terra é predominantemente composta por espíritos ainda imperfeitos. No item 101 de O Livro dos Espíritos, Kardec traz um perfil geral dos espíritos imperfeitos. Ele diz assim: eles conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea. E essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Comentário importante aqui. A impressão do sofrimento muitas vezes é maior do que o sofrimento em si. Quer dizer, nós enfrentando alguma dificuldade com tranquilidade, com fé, com resignação, ou enfrentando essa mesma dificuldade com desespero, com revolta, sem buscar nenhuma perspectiva de entendimento que nós vamos sim superar essa dificuldade, o problema é o mesmo, mas o jeito como nós estamos encarando e, em decorrência disso, sofrendo, é muito diferente. Reflexão importante que Kardec nos traz nesse trecho aqui, né?